Pessoal, perdão, mas eu tive que reiniciar a internet, coisas da internet, tá? Vamos tentar novamente. Eu vou chamar novamente o Alberto, talvez a gente consiga agora. Ótimo. Ele acabou de entrar. Oi, Liz, boa noite. Agora deu certo. Agora É, deu certo. Coisas olha, da internet, Alberto. Coisas coisas da da... internet. É, porque eu falei assim, eu te mandava, não aparecia. Eu fui pelo meu pessoal, também não estava conseguindo. Mas assim, parabéns pela abertura, eu acho que merece a abertura de novo, porque a abertura foi incrível. Eu vou fazê-la. Eu vou fazê-la, Então, sabe por quê, Alberto? Porque eu descartei aquele vídeo. Vamos lá? O vamos. Brasil continua a ser o país que mais mata travestis e transexuais em todo o mundo. Com 175 assassinatos de pessoas transexuais em 2020, o que equivaleria a uma morte a cada 2 dias. Em sua maioria, as vítimas eram negras, pobres e trabalhavam como prostitutas nas ruas. São Paulo segue, infelizmente, na liderança dos assassinatos de pessoas trans, um aumento de 38% em relação a 2019. O Ceará também se manteve na segunda posição, infelizmente, com 22 mortes, o dobro do ano anterior. Algo que eu gosto sempre de citar, a estatística nos parece muito pequena em relação ao montante de população. Mas a gente não pode se esquecer que são vidas humanas que vão se embora. A pandemia contribuiu para o aumento da violência de duas formas. Primeiro, porque 90% das transexuais que vivem na prostituição tiveram que continuar trabalhando nas ruas, por não conseguirem acesso às políticas emergenciais do Estado, devido à precariedade histórica de suas vidas. E quem fez o isolamento se viu exposta à violência doméstica, muito em função que essas pessoas ficam em casa, em quarentena, junto aos seus algozes. E de alguns familiares por optarem, infelizmente, em serem e continuarem a ser tolerantes. Eu tenho um orgulho hoje de trazer para nós, na nossa conversa, o Alberto Silva, da Casa Florescer, que é um centro de acolhida pioneira no Brasil, que acolhe e atende 30 mulheres transexuais e travestis. Bom, Alberto, boa noite, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que vai ser de uma informação muito importante para as pessoas saberem dessa população que, na maioria das vezes, é completamente invisível. Sim. Quando surgiu a Casa Florescer, Alberto? A Casa Florescer, ela se iniciou no dia 1º de março de 2016. Mas quando eu penso um pouco a Casa Florescer, até remetendo à sua bela apresentação, eu acho que remete ao Beto, a pessoa que Yasmin está aí, Mama Darling está aí, várias pessoas estão entrando e vamos chamando os amigos. Eu acho que a construção da casa, ela começou num processo anterior. Quando a gente vê
este rapaz de camisa social, que ele de repente começa a conhecer um pouco mais do movimento social dentro da comunidade, através da dança, através do esporte, através da vivência, a quebra de preconceitos, porque no fundo são realidades que eu nunca tinha vivenciado. Então, foi meio que desbravando. Daí, de repente, aquele rapaz do social, ele mostra a sua verdadeira identidade, né? Todo este colorido que transcende. Eu acho que a gente vai transcendendo e vai colocando determinadas roupas que nos vestem. Então eu comecei a ver que diante dos processos ao qual o Beto Silva executava, era uma coisa que transcendia. Então quando eu comecei a fazer o trabalho com criança, com arte e educação, eu comecei a pensar que não era só trabalhar com a criança. Eu tinha que trabalhar com os pais, com os familiares. E aí eu comecei a criar peças de teatro, danças, coisas muito rápidas. Isso foi em 1999. E aí as coisas foram acontecendo, adolescentes em fatores, pessoas PCD. E aí em 2016, essa camisa, este colorido todo, ele falou, precisamos fazer algo. No antigo espaço que eu trabalhava, o Centro de Acolhida Portal do Futuro, começou a aparecer muitas mulheres, muitas não, uma na verdade, Samantha, uma mulher travesti. E eu falei, o Cássio Rodrigo, que hoje está enquanto coordenador municipal de políticas públicas LGBTQIA+, naquela época ele era da CADES. E aí nós conversando, ele falou, tem como você atender? Eu falei, tem, porque é uma pessoa, são pessoas. E essa garota foi e começou a ficar. Essa pessoa começou a ficar com a gente no espaço. Passou um período, esse grupo começou a crescer. Esse grupo cresceu muito. Por quê? Se você é bem recebido num lugar, automaticamente, a gente fala muito de acolhimento, né, desses processos de entender o outro, a gente percebeu que isso cresceu. Então, teve uma discussão com a secretária anterior, naquele momento era o Marcelo Del Bosco, que estava enquanto secretário interino, e falou, vamos pensar numa casa, que era um processo anterior. E aí a casa iniciou em 2016, e de fato, eu acho que quando a gente tira essa grande camisa no florescer, é algo que transcende. Porque, assim, eu tenho que vestir essa identidade. Eu tenho que entender que, diante de todos os privilégios que eu, enquanto homem cisgênero, branco e de orientação gay, eu posso acessar esses outros lugares e trazer essas meninas juntas comigo. Porque, de fato, a primeira voz que tem que ser narrada são a delas. Eu só sou um instrumento. Eu só sou um instrumento que vai gerando. Então, em 1º de março de 2016, teve início o Centro de Acolhida Especial para Mulheres Trans e Travestis Casa Florescer. Alberto, eu li muita coisa a respeito da Casa Florescer e vi alguns vídeos que você disse. E eu te disse hoje, na nossa conversa por WhatsApp, que alguma coisa que me sensibilizou muito é assim, é dar vida ao outro, renascimento, reconstrução, já que a maioria delas, imagino, vem de situações de prostituição e drogas, em extrema vulnerabilidade, que estão ligadas uma coisa à outra. Qual é o maior desafio dessa reconstrução, para que essa reconstrução aconteça de uma forma íntima e pessoal? Qual é o papel que vocês exercem praticamente nessa reconstrução? Como se dá isso, Alberto? É o processo de você fazer a pessoa sonhar de novo. Acreditar que é possível ser quem você é, independente dos rótulos que são impostos, né, esses padrões, porque tem uma coisa que é muito séria. Até quando a gente pensa nessa questão desses corpos transvestigêneos, dessas corpas que estão nesses lugares da prostituição, é uma questão de subsistência. Porque, de fato, grande parte dessas 30 mulheres que estão na Casa Floresceram e na Unidade 2 também, elas vieram de outras regiões do Brasil, praticamente do Sudeste, são poucas. Por quê? É na busca de um sonho, de ter um corpo perfeito, de ter um trabalho, de ter uma oportunidade. Porque, de fato, nessas regiões, o preconceito ele é muito maior. Não adianta a gente pensar nessa grande metrópole de São Paulo,
se a gente desenha a Verdade. questão de Brasil, é muito mais complicado. Então você passa a não sonhar, você passa a não acreditar, você passa a viver cada segundo de forma muito intensa. Então o principal objetivo da casa é ressignificar a sua história. Então o que eu digo, quando a gente pensa dessa interseccionalidade, a gente pensa nesses processos de total ruptura. Então, quando eu entro nessa imersão, neste corpo diferente, que não tem acesso, eu procuro, quando eu digo eu, é todo um grupo de pessoas, não só os colaboradores da casa. São pessoas como você, a Mama Darling, que entrou aí, a própria Yasmin, e várias meninas que eu estou vendo que estão entrando, que somam com a gente, porque o grande tempero da transformação, não existe uma receita muito pronta. Quando a gente pensa em sonhar, é algo muito pessoal, mas quando se só pensa em sonhar e ser gente, você só quer ser uma pessoa normal. Você só quer poder ir no mercado, ir na padaria, tomar um ônibus, tomar um metrô, andar, ir para a escola. São coisas que não são. Então, Com a nossa dignidade. prática é tentar fazer essa pessoa sonhar junto conosco, entender que é possível. Porque tem aquele discurso, né? Sonho que se sonha junto se torna realidade. E até mesmo a dor. Quando eu vejo uma dor de umas meninas, que são coisas bem complicadas, aquilo também me dói. Porque em muitos momentos eu nunca vivenciei aquilo. Mas quando você visualiza, você percebe, você consegue ter uma compreensão o quanto é difícil você ser quem você é perante aos padrões que a gente vive nessa sociedade, nesse sistema, né, político, social, financeiro. Então, o principal desafio é fazer com que você sonhe, sonhar de novo. Que o seu sonho é só ser gente. Ou seja, é o resgate da dignidade de poder sonhar novamente. E mais do que isso, eu penso, né, Alberto? É elas começarem a se verem como seres que merecem tudo isso, que podem trilhar nesse caminho de uma forma muito digna. Porque eu fico imaginando o grau de violência que essas meninas chegando em São Paulo sofrem nas ruas e nos lugares de prostituição. Porque, Alberto, todas elas vêm com o sonho de ganhar dinheiro. Elas só entram na prostituição, imagino eu, porque o mercado de trabalho, infelizmente, é restrito, não é isso? Sim, exatamente. O mercado de trabalho, ele é extremamente excludente. Por quê? Se você pensa, inclusive Jaciana, a mãe do Gustavo Blogueirinho está aqui, você precisa conhecer, Liz. É muito importante essa narrativa de crianças trans, sabe? Crianças trans E existem, elas estão aí, e elas passam preconceito também, elas sofrem ameaça, elas sofrem tortura por causa desse sistema. O que acontece? O sistema corporativo, ele parte de um pressuposto que não é a realidade de parte dessas meninas. O nível de escolaridade ainda é baixo, porque foram expulsas da escola. Quando a gente pensa até nessa questão de acesso ao mercado de trabalho formal, eu penso em muitas vezes pessoas que conseguiram fazer uma transição um pouco mais tardia, ou tiveram uma bagagem principal, como a Jaciane está dando para o Gustavo, de ter a família. Porque muitas vezes, se você não tem uma orientação, você acaba migrando e você acaba conhecendo uma cultura que é uma cultura que fortalece para que você negue a sua verdadeira essência, porque no fato você tem amor aqui dentro, só que nunca te mostraram o que é afeto. E isso me remete às crianças que eu cuidei por um período que sofriam violência, porque quando você oferecia um carinho, um afeto, elas não entendiam. Se você falasse um pouco mais alto, elas ficavam mais calmas, porque ela sempre entendeu que o carinho era na base da violência. E no caso das mulheres e dos meninos, que eu tenho conhecido um pouco mais, os meninos trans, é justamente esse processo. Se você não tem uma retaguarda familiar, é tudo muito mais difícil. Cristal, que está aqui, é uma menina que tem os padrões cis heteronormativo, uma menina branca, fala 2 idiomas, mas que a família também não aceita. Ela veio para casa, recentemente ela retornou para a casa da família como uma questão de tentar reconstruir esses laços. Porque você busca afeto, você quer ter um lugar. É a mesma coisa. Quando a empresa, de fato,
tem esses pilares da diversidade e constroem essa possibilidade de, ela tem que pensar em todo esse cenário que é anterior. Essa realidade da falta de escolaridade, a realidade das marcas corpóreas que transcendem a maquiagem, porque todo mundo faz essa bela maquiagem e fica belíssima, mas e as dores da alma? Quando você consegue se despir de tudo isso, tirar a sua peruca, ou de repente mostrar a sua verdadeira identidade? Porque todas essas Sim. caracterizações são justamente para você, de repente, ter acesso ou ter uma vulgo passabilidade imposta, porque o corpo trans é diferente. Mas o principal, o mercado, por mais que ele esteja trabalhando, ele tem muito que evoluir ainda. Porque, de fato, o que é procurado, muitas vezes não tem essa oferta. Daí pensam assim, ah, mas tem um monte de curso gratuito. Tudo bem, mas às vezes a garota não tem o dinheiro de transporte para ir até o curso. Às vezes a garota não tem o alimento de casa. Se ela tirar 6, 10 reais, vai faltar alguma coisa. Porque muitas não querem ir para a prostituição, mas vão como forma de subsistência. E mesmo assim, se eu quero trabalhar com a prostituição, que eu tenha algo legalizado, que eu tenha meu direito de estar ali. Então, eu acho que os processos, eles têm tido, sim, uma evolução, mas a gente tem que pensar muito mais, de fato, o que é incluir para a diversidade. Porque tem muitas pessoas que estão nesse processo de busca, e eu tenho um grupo de quase 100 meninas, 98, que já saíram da casa com trabalho, que elas conseguiram ter uma oportunidade. Elas pegaram as munições, as ferramentas que vocês, quando eu falo vocês, é todo um grupo de empresas que conseguiu entender o que era a casa, o que era a realidade daquelas garotas e trazer para nós, e ela levar isso e falar, olha, eu quero essa vaga vai ser minha. E elas conseguem, porque elas querem ter uma oportunidade. Só que, às vezes, essa oportunidade é algo um pouco mais complicado, é mais delicado. E algumas vão sendo o quê? Empreendedoras, vai tentando fazer o seu próprio negócio. E a Yasmin Bispo, que entrou aí, ela tem o Travis Show, que é o quê? É um grupo de mulheres que tem discussão sobre o corpo trans, o corpo não binário, e ela achou uma metodologia de tentar mostrar essa realidade através do trabalho dela, porque, de fato, o trabalho formal não a acolhia, como várias outras pessoas. Então, nós estamos avançando, mas é um processo a médio e longo prazo ainda. Alberto, quais são as etapas que elas passam para essa reconstrução e resgate dentro da Casa Florescer? Primeiro, quando a garota acessa o serviço, no primeiro momento, ela já passa pelo serviço social, onde é desenvolvido o PIA, que a gente chama Plano Individual de Atendimento. Isso numa linguagem mais da assistência. E aí o psicólogo também já dá esse encaminhamento e direciona. A primeira pergunta que elas fazem, eu quero trabalhar. Só que eu sempre falo, trabalho é algo que é um pouco para além do que a gente pode oferecer. Porque trabalho, como eu falei anteriormente, tem toda essa discussão com esse corporativo que entende as narrativas. Então, a primeira demanda, muitas vezes, é a saúde. Porque você chega extremamente fragmentada. Sabe aquele grande quebra-cabeça? Então, você tem que cuidar um pouco da saúde física, da saúde emocional. Então, você vai meio que trabalhando. Daí você começa a trabalhar a questão da educação. Qual a importância da educação? Qualificação profissional. E aí você dá um trampolim para as vagas de emprego. Até quanto staff, porque inicialmente não adianta eu pensar que é só acolher essas meninas. A gente tem que fazer algo a mais. Entender que não é só responsabilidade da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento. É do esporte, é da cultura, é do trabalho, é da habitação, é do meio ambiente. É todas as secretarias juntas, porque juntas tem isso. Então a casa, ela tenta fazer essa rede junto com o que a garota traz. Então a primeira demanda, geralmente, é saúde. Daí entra documento, porque muitas vezes você perdeu esse documento em algum momento da sua vida. Então, vamos falar, um processo que é muito burocrático. Uma certidão de nascimento. Se você trabalha com a região do Amazonas, uma coisa que seria uma semana, demora 2 meses, 3 meses, para as pessoas conseguirem fazer esse resgate, para a gente dar encaminhamento aqui. Entendi. E, Alberto, e vocês só conseguem, nesse momento, atender em cada um dos locais, que são 2 hoje. Um no Bom Retiro e um no Tucuruvi.
Tá. Isso, Vocês só conseguem atender 30 meninas em cada localidade. isso. É isso? Aí, ó, que importante aí, tem a doutora Meire, que é uma grande esteticista, que acabou de entrar aí também, você precisa conhecer, viu, Liz? Ela fez todo um trabalho de Claro. feminização de algumas Aliás, meninas, botox, aliás, eu preciso conhecer a Casa Florescer. mas você vai conhecer que essa pandemia fez a gente. Mas a doutora Meire fez todo esse processo de elevação de autoestima. Igual, você perguntou, são 60 vagas. Geralmente, aqui nessa rede, eu recebo muita solicitação. E não é porque assim, a gente não quer atender, é que não tem espaço físico de verdade. Eu acho que, minimamente, as pessoas merecem dignidade. Eu falo para qualquer menina que vai ver essa live depois, ou que acessa a página da casa, não é negligência nossa. Eu até levo essa informação para o poder público, porque precisamos de ter mais espaços. Porque é fato que a demanda ela tem crescido muito. Mas por quê? Por causa da questão da pandemia, da endemia que nossos corpos já vivem há muito tempo, né? Então, o que eu digo, muitas meninas hoje na casa, em março de 2016, eu atendi muitas meninas que eram oriundas da Europa, que tinham ido para a Itália, falavam 4, 5 idiomas, mas que chegaram em São Paulo, foram enxotadas pela família. E aonde elas foram acolhidas, muitas vezes foi no vício do álcool, do crack, porque você tem todo o glamour e de repente você perde tudo isso, porque você às vezes não tem uma estrutura psíquica para lidar com essa realidade, né? Não é fácil você ser uma profissional do sexo. E hoje não. Hoje tem muitas meninas de 18, 19, 21 anos. Isso é muito sério, porque de fato as famílias estão expulsando muito mais LGBTQIA+ de casa, principalmente mulheres trans. Isso é muito sério, é muito grave, porque é uma demanda que tem crescido e a gente fica sem uma retaguarda, porque muitos serviços, assistência social, não é uma crítica, é só uma reflexão, eles foram estabelecidos por uma população cis heteronormativa, concebida entre o quê? Mulher com vagina e homem de pênis. E essas inversões desses corpos? Como a gente lida com tudo isso? Então, temos que ter essa leitura. Eu vi muitos meninos tentarem fazer uma transição para poder ter uma vida mais saudável na rede. Porque, infelizmente, tem aquela ideia da Gillette, né? Da Gillette na mão, que se corta para apertar outra, e não era para se automutilar. Não, travesti é perigosa. Não, gente, elas não são perigosas. Elas são gente como a gente. É que a história é um pouco mais cheia de ruptura. Então, a gente tem que entender esses contextos. E Alberto, qual é o discurso, o que você leva para as empresas aderirem a esta ideia de acolhida a essas profissionais, a essas meninas? Quais são as maiores dificuldades que as empresas entendem que elas teriam se elas acolherem essas meninas? Porque Uma você falou dificuldade muito... da Gillette. Você falou da Gillette. Então, isso é um dogma que está muito firme na sociedade, né? Eu quero entender de que forma eles te relatam. Eu não vou contratar porque eu tenho medo, eu tenho insegurança. Então, eu quero entender isso. Tá. Primeiro passo, esses dogmas a gente tem que quebrar, porque eu digo assim, se a gente pensa na década de 70, 80, 90, são processos históricos, né? Que esse grupo vem trazendo essa resistência da sua própria existência à vida. A luta, transformando o luto em luto o tempo todo. Quando eu digo para o corporativo, qual a dificuldade? Muitas vezes, os cargos que as empresas colocam são cargos para um nível muito mais elevado, com nível superior. E eu tenho que pensar que grande parte dessa população não tem nenhum ensino fundamental. Então, o que eu digo? Eu tenho que pensar uma política para trabalhar a parte terceirizada. As empresas que me apoiam, porque talvez naquela grande empresa eu não consiga ter esse acolhimento. A Gabriele César, que acabou de entrar aí,
ela está trabalhando na mesma instituição que a minha. Ela está sendo, porque o sonho dela era ser faxineira. Olha o sonho, ser faxineira. Porque a mãe dela sempre é uma menina que veio da roça, daí todo mundo fala, nossa, mas por que ela não pode sonhar mais? Pode, mas ela tem tanto respeito à sua cultura, à sua identidade, que neste momento ela trabalha num abrigo de idosos como agente operacional, e não é vergonha. E o que eu digo, muitas vezes Claro a que não. empresa, os colaboradores não estão todos preparados, Liz. Porque às vezes você vai num prédio até fazer um treinamento, o segurança te olha meio que desguelha. Ah, de repente a moça que vai no banheiro, nossa, como que ela está entrando no banheiro feminino? Fica aquela meio que confusão desse sistema meio que opressor. Porque, de fato, não adianta a gente pensar que o sistema vai corromper esse grupo trans, porque esse grupo ele tem se fortalecido. Eu acho muito importante esses corpos estarem ocupando esses espaços, como Erika Hilton, Erika Malunguinho, Caroline Yara, Samara Sócrates, como outras pessoas que acessaram a política com uma quantidade de votos muito alta. E vários meninos que estão também fazendo essa conexão, porque a voz deles é muito importante. E quando eu uso meio que esse instrumento para trazer essa narrativa para a empresa, eu falo, olha, existe uma possibilidade. E aí eu lembro de Rodrigo, da Ben Jerry's, não estou fazendo merchan nenhum, mas Rodrigo, no aniversário da casa do ano passado, de 4 anos, ele deu uma conversa com várias pessoas de empresas que estavam lá, a gente tem que tirar essa régua. E quando a gente coloca uma régua, a gente exclui praticamente 90% dessa população. E é os 90% que está na prostituição como forma de subsistência. Então a gente tem que mudar um pouco esse modelo, porque a empresa tem essa dificuldade, né? E a empresa tem que ousar, dê oportunidade, porque essa oportunidade com certeza vai fazer a diferença na vida do outro. Eu acho que a gente tem que criar esse processo de fazer essa conexão humana de forma mais positiva, porque de fato, você nunca teve uma oportunidade. Quando você acessa esse lugar, você vai procurar fazer o melhor possível. Só que também entende-se que, às vezes, você não sabe o que é uma cultura corporativa. Você não sabe lidar com aquele universo. Então, eu tenho que acolher essa pessoa e mostrar para ela a forma com que vai traduzindo, entendendo toda essa narrativa que ela traz. Porque, senão, não tem êxito. Então, na casa, esse processo de acesso ao trabalho, ele ocorreu muito naturalmente, porque as pessoas começaram a entender um pouco mais esse processo da verdade. A verdade que vem do coração. Porque, assim, ninguém na casa, o que eu falo para as meninas, não precisamos dublar a nossa própria vida. Nós temos que ser reais, nós temos que apontar as nossas dificuldades, mas também temos que reconhecer os nossos grandes desafios superados. Porque se estar neste lugar é o processo de ascensão, não tenha vergonha de falar que você está numa casa florescer ou que você está num centro de acolhida, mas mostre que você Muito sabe fazer outras coisas. E Alberto, e os talentos dessas meninas? Porque deve variar muito. Independente do sonho que elas tenham, as pessoas têm talentos naturais, né, Alberto? Eu queria que você me contasse um pouco disso. Vocês têm oficinas dentro da Casa Florescer para desenvolver tudo isso, não é isso? Sim, ó. Acabou de entrar a Amandinha aí, que é uma garota que trabalha no Itaú, de 21 anos, eu acho que é importante ressaltar isso, e quando eu falo o nome de empresa, é para justamente mostrar isso. O que acontece, Claro, Liz, quando a gente fala sobre essas questões de oficinas? Como que é você conhecer o outro e conhecer a si mesmo, né? Como que é você criar essa possibilidade de você se reinventar diante de tudo aquilo que você não sabia? Então é o processo de se autoconhecer de novo. Conhecer quem é o Beto que está dentro da casa, que de repente é o pai, com alguns salários aí, mas o Beto que é administrador, mas o Beto que consegue talvez articular, conversar com empresas, tentar fazer essa conexão para que se fortaleça. Oi. Alberto, eu vou pedir uma voz. A sua voz está um pouco truncada. O som Tá. que está vindo de você está um pouco truncado.
Melhorou? Melhorou um pouco. Tá, vamos ver. E aí o que acontece? Nós fazemos algumas atividades que a gente chama socioeducativas, que é em grupo, ligado a temas da saúde, ligado à empregabilidade, dança e movimento, que vem através da dança, teatro, performance, que todas gostam de performar, todas amam fazer uma performance. Tanto é que, para quem entra no link da casa, você vai ver várias meninas que estão começando a fazer lives. Por quê? Elas não tinham essa. Hoje elas conseguem externalizar algo que estava dentro delas. Então, as oficinas também são feitas muito por voluntários. Nós temos psiquiatra, temos o grande fotógrafo, que também é o grande pai da casa, que é o Paulo, o Caio, o Márcio Teles, que é um diretor, ator, que faz um trabalho com elas de arte, a própria Mariana Munhoz, que faz um trabalho potente com elas de conversa, que a Mariana é uma pessoa trans, e que traz essa reflexão, a Gabriela do projeto Existimos, que era um outro projeto que tinha no centro, porque são outras meninas, a própria Maitê, quando fala de empregabilidade, mas assim, uma coisa que me deixa um pouco ainda, não com a pulga atrás da orelha, mas é que interrogações, que eu queria que tivesse mais pessoas trans lá dentro, para falar sobre os assuntos, porque grande parte das pessoas que vão são pessoas cisgêneras gays. Isso não é criticando, é dizendo que, assim, acessem esse lugar, estendam a mão para as suas, conversem, dialoguem, construam essa ponte junto para todo mundo passar. Isso é uma reflexão que eu deixo, porque eu digo, esse trabalho todo de oficinas é muito pautado em cima do que elas trazem. Estamos para implantar aula de inglês, lógico que diante desse cenário tudo remoto é um pouco mais complicado, mas estamos tentando, estamos nos adequando, entendeu? Nesses processos que já faz mais de um ano, né? E Alberto, eu quero que você me fale para nós, quais são os sonhos da Casa Florescer? Olha, o maior sonho da Casa Florescer hoje é que não tivesse mais uma Casa Florescer. Quando eu digo que não tivesse mais uma Casa Florescer, é porque eu acho que essas meninas e esses meninos, eles deveriam estar em todos os lugares. Mas, como eu disse, o sistema ele foi pensado de uma forma inadequada e está sendo repensado. Então, quando eu penso na dinâmica de hoje, é que essa casa ela se multiplique. Multiplique e, de fato, como um desenho que a Laerte Coutinho fez para o primeiro Divas, que foi no Teatro Oficina, que foi um espetáculo de performance. É uma grande árvore e tem vários ramos e várias faces. E o que eu falo, que essas faces, elas não precisassem de novo e renascer. Que elas, de fato, tem uma coisa que, assim, quando a gente acredita, é impossível você não florescer, porque você vai regando, regando, e as coisas vão construindo. É a mesma coisa que da cabeça. Nós temos ideias. Quando a gente está aberto para tudo, tudo começa a ampliar, o nosso olhar fica maior, a gente entende que todos aqueles problemas que nós passamos, eles podem ser menores. Então, para casa, eu penso muito nisso, nessa explanação de possibilidades. Que tenham mais meninas sendo acolhidas em outros espaços de forma digna e que as empresas apliquem, dê mais oportunidade para essas pessoas trabalharem. E Alberto, quando você diz que vocês só conseguem atender 30 meninas em cada uma das localidades, quando chega uma a mais, o que acontece? Para onde vocês direcionam elas? Aí eu já chamo meu colega, que inclusive está aqui, o Prédio DJ, que ele é do SEAS. SEAS é um serviço especial de abordagem social. Não sei se vocês já viram aqui, quem mora em São Paulo, eu não sei se em outros estados tem, umas pessoas de coletinho verde que ficam circulando pelas ruas. Claro, Eu geralmente aciono o SEAS buscando uma vaga. Às vezes, eu coloco a menina para dentro, numa situação específica, como já aconteceu que uma vez apareceu uma mulher, já era por volta das 22 horas. Apareceu uma mulher com 3 crianças. Uma dessas crianças era uma garota trans. Olha a dificuldade.
entendeu? E, e aí você aciona o 156, que é a Defesa Civil, e aí eles vão buscar a pessoa para levar para um outro equipamento, para garantir aquela pernoite. Eles garantem. Essa pessoa que está de vermelho é Alice Camargo, uma grande apresentadora, uma grande pessoa, um ser humano que estão perguntando aqui. Liz, e aí, então, o que a gente tenta fazer? Tenta fazer com que o poder público, esses agentes de abordagem, encaminhem essa pessoa para que ela tenha o mínimo de um banho, uma dormida, uma comida, o básico, dá para no outro dia tentar resolver de uma forma mais qualificada. Então, a rede funciona meio que nesse processo. Porque, de fato, não adianta chegar na porta e falar, eu quero entrar, porque eu vou te colocar onde? Daí eu acesso também o Centro de Claro, Cidadanias, né? claro, Para entrar no claro. Transcidadania, que é outro projeto de educação. Alberto, você disse que qual o percentual que vocês já conseguiram e conseguem fazer com que elas ingressem no mercado de trabalho? Você disse há pouco, eu não me lembro. 98 pessoas. Foram Nossa, que 98. Então dá maravilha. uma média do período até agora, 30%, assim, de todas que passaram. Eu acho que é um número grande, porque, de fato, Liz, a realidade ela é muito delicada. Então, o que eu digo, quando eu falei Claro, inicialmente, quando eu falei do claro. PIA, Plano Individual de Atendimento, para quem está chegando agora, para você conseguir uma vaga de emprego, é um processo a médio e longo prazo, nunca vai ser curto. Aí tive um caso agora, recentemente, que as minhas sabem, a Angel. A Angel veio de Belo Horizonte, é uma que canta divinamente, como a Alexia, como a própria Isabela, estão soltando essa voz. A Angel, ela está no terceiro semestre de jornalismo. Então, a comunicação dela é um repertório mais amplo que soa bem aos ouvidos, né, do contratante. Hoje ela trabalha com Claro, médico, claro. que me conectou e falou: ah, eu mandei 2 perfis diante do que eu tinha. Mas também tem que mensurar o outro lado. Janaína Lima, que também está aí. Janaína, que é da casa, que tem todo um percurso, uma trajetória com muita ruptura, que hoje trabalha na Barilla. E muitas pessoas criticaram a Barilla no momento, quando a Barilla teve uma fala um pouco mais complicada. Mas quem não erra, gente? Quem nunca errou? Eu acho que assim, até do topeço a gente faz o avanço, então a gente está aprendendo. Quando eu mensuro esses nomes, porque são empresas que vão mostrando para a gente esse processo de caminhar junto. Porque eu digo, eles têm que estar junto conosco. Então, esse grupo que se fortaleceu, ele vai mostrando para outras, como a Mandinha está falando aqui, essas meninas são maravilhosas, que existe uma possibilidade, porque são elas falando por elas. Eu só sou um instrumento. Eu sou só um instrumento. Então, nada melhor do que essas vozes que estão vindo nos comentários mostrarem de fato a sua verdadeira essência. Porque eu falo, muitas vezes, esse homem que está aqui na sua frente, através dessa live, ele transcende, porque eu digo, você fazer o social é você tirar todas aquelas peças, todos os valores culturais, religiosos, para você fazer essa entrega. Quando você oferta, você também recebe. E você recebe muito. É muito gratificante. Claro. É o lance da generosidade, da troca. Quando você pensa que está ajudando, quem está recebendo é você, não é? Alberto, Exatamente. qual é a faixa etária, não é? Qual é a faixa etária normativa que mais vocês recebem de meninas? Ó, ultrapassando as estatísticas aí, né, que a média de uma pessoa trans é 35 anos. E está reduzindo agora até para 30, 26 anos, devido a todos esses crimes, né, com requintes de violência que vem acontecendo. Grande média é de 30 a 40. Mas, assim, eu tive 2 experiências. Agora estou tendo essa experiência com meninas muito jovens, né, de 18 a 23 anos, que é um grupo grande, que não passaram por situação de rua, foram expulsas e procuraram um serviço, inclusive pessoas como a Alexia, que está no processo de transição. Mas eu já tive uma pessoa de 66 anos, entendeu? E É como isso que era eu queria saber. difícil, Eu te fiz essa pergunta, Alberto, porque mesmo no meio LGBT, digamos, normativo,
A pessoa mais idosa tem muito mais dificuldades, principalmente se for de uma classe baixa, de se mobilizar, né? Se automobilizar. Então, eu fico imaginando uma pessoa de uma idade mais avançada, como ela faz? Se vocês recebem, acabam recebendo essa população também, acima de 40, 50 anos. Recebemos sim, porque não tem essa questão de trabalhar essa questão do etarismo. Então, a idade que você chegar, a gente consegue atender. Alguns processos, igual, na casa são 4 dormitórios. Um dos dormitórios é adaptado. Só que ao todo nós temos 17 colaboradores. A casa funciona 24 horas. Então tem sempre alguém na casa. Temos a Anitta lá, que é uma pessoa cadeirante, mas que não tem autonomia, mas é uma pessoa extremamente inteligente. Mas que tem várias questões específicas que norteiam a vivência dela, né, nesses processos. Então, por exemplo, chegou com idade avançada, tem autonomia, vamos receber. Não tem essa questão específica de falar, você tem a mais. Não, eu Só que sei. nós, nós Eu sei que vocês não colocam essa regra. A minha curiosidade é o montante, digamos assim, o quanto dessas pessoas buscam vocês. não, Porque, então, é um Alberto, grupo eu pequeno. imagino. É um grupo pequeno nessa faixa Tá. etária. Por exemplo, ó, E por, hoje é sexta, e por, sexta-feira santa. Foi na quarta-feira, me ligaram 7h30, porque tinha uma pessoa de 63 anos, uma mulher trans, que estava sendo saída do hospital, né, porque de todo esse sistema que a gente está vivendo agora em função da Covid, câncer, metástase, tomando morfina, se eu não conseguia receber. Não tinha como. É muito triste falar, mas eu não tinha condições, porque eu não tinha leito, eu não tenho uma equipe que consegue dar essa retaguarda, porque se a gente pensar enquanto estratégia, o SAMU ainda é muito demorado para chegar nesses espaços. Por mais que o Bom Parto faz um trabalho incrível com a população em situação de vulnerabilidade, situação de rua, eles tentem, mas são questões que vão para além. Para além. Por isso que eu sinto muita falta do Palácio da Princesas, da Grande Avenida Ali, que fez todo um trabalho, porque às vezes você tem que ter essa conexão, porque temos a Casa 1, temos a Casa Chama, temos os Arochianos, temos o CRD, tem a família Stronger, tem vários processos que tentam fazer essa conexão. Então, muitas vezes, eu entendo a minha limitação, mas assim, é fato que a procura não é grande, porque dificilmente aparece essa população nesse cenário. E aí tem uma situação. A Suzana Rodrigues, que ficou com a gente, para mim conseguir uma vaga para ela na ILPI, Instituição de Longa Permanência de Idosos, foram 13 meses. E essa pessoa, a pressão dela ali, só para você entender, chegava a 19/22. Ela ficava extremamente roxa. Ela já tinha tido 4 infartos, AVC. Então imagina como é esse processo para nós, porque quando eu penso no etarismo, imagina a vivência da Suzana com uma menina de 18 anos. É totalmente diferente. Ela não queria ver muito barulho, então eu comprava um radinho para ela, ela colocava um fone e ficava o dia inteiro com aquilo. Porque era o universo que a acolhia. Porque a vivência dela era totalmente diferente do processo dessas meninas mais jovens. Porque, de fato, hoje temos a claro, Eternamente Soul. Temos a Eternamente Soul, que faz um trabalho maravilhoso. Mas, de fato, a gente não pensa no envelhecimento ainda, né? E aí eu fico muito pensando sobre esse processo. Como a gente pensa nesse processo para essa população, em termos de reflexão, enquanto política pública mais correta. porque veja, é um processo natural, Alberto. E eu quis saber justamente porque eu imagino assim, quando nós falamos de sonhos, para mim sonhos, eu sei que para você também, não tem idade. Eu posso sonhar com 10, 12, 60 ou 70. Só que o tempo vai passando e as possibilidades de sonhos vão ficando mais restritas, ainda mais para a parcela dessa população. Então, isso me chama muito a atenção, sabe? Passa uma vida inteira nessa vulnerabilidade, e aí chega um momento que talvez queira realmente sair de todo aquele histórico, né? E
E deve ser terrível isso, porque sem ter um caminho. Porque, veja, imagino também uma outra coisa. Mesmo que quisesse continuar na prostituição, nós temos a parte estética, que dificulta muito, né? Então, é uma série de razões, né, Alberto? Que a gente não pode deixar de levar em consideração. Alberto, nós vamos chegando quase ao final dessa live. A gente poderia ficar dias conversando. E eu vou te chamar novamente. Mas eu quero que você faça as suas considerações, fale o que você acha importante sobre o papel da Casa Florescer na sociedade e fale sobre essas meninas que eu admiro tanto por elas terem chego até vocês. Tá. Primeiro assim, Jaciane, gratidão pela pessoa que você é. Jaciane, eu volto de novo depois. Vejam, é a mãe do Gustavo Blogueirinho, uma criança pensa. Sônia, não sou uma pessoa maravilhosa, nós somos, porque eu acho que essa conexão que aconteceu aqui hoje, que passou tão rápido, cheia de luz mudando, é justamente a conexão da nossa alma. Por mais que quiseram essa conexão da rede de internet, a gente está aqui. Eu acho que é justamente, quando eu falo da casa, é uma coisa que me orgulha muito, porque é uma coisa que transcende o administrador de formação. É uma coisa do humano, é uma coisa que vem de dentro. Quando vem de dentro, sai mais prazeroso. Eu gosto de estar naquele lugar. Aquele lugar me faz bem porque me torna uma pessoa melhor. Quando você faz as pessoas sonharem tudo aquilo que, de repente, você sonhou naturalmente, de ter um carinho da sua mãe, de ter um abraço, de ter uma boa noite de alguém, e dizer que você é especial, isso não tem preço, sabe? E o recado que eu deixo é que todas essas pedras, meninas, que atiraram em vocês, peguem elas e não atirem de volta. Façam esse grande castelo, porque vocês são eternas rainhas da vida. Porque uma pessoa que passa por tantos percalços, tantas dores, tantas agressões, que começa muitas vezes dentro do próprio seio familiar e transcende para esses outros lugares, é tudo muito perverso. Então, em questão de Beto, amem mais as pessoas, perguntem a sua história, permitam-se conhecer, permitam entender que o processo da mudança começa através da nossa atitude de estender a mão. Tchaka, beijo muito grande, Tchaka sabe. Tchaka esteve na unidade 2 com o companheiro dela, e uma das meninas que estavam acolhidas, a Tchaka já ajudou. Então, o que eu digo, ela estendeu essa mão para essa pessoa, então estendam a mão. Porque estender a mão é o ato de falar, eu estou junto com você. Pode ser difícil, é doloroso, mas eu vou te ajudar em algum momento. Fazer essas conexões, e o principal, escrever uma outra história. Vamos escrever uma outra história. Vamos mudar um pouco esse cenário. Porque, às vezes, aquela história que em algum momento foi escrita de forma errada, ela não precisa ser apagada, mas ela pode ser ressignificada. Então, o que eu digo e ressalto é que na casa, e também quando eu falo casa, eu tenho que trazer a realidade da população que eu já trabalhei e que eu trabalho, mas eu digo os homens e mulheres em situação de rua. Nós estamos vivendo um momento muito delicado em função da pandemia. Muitas pessoas passando muita dificuldade, não só em questão de subsistência alimentar, mas benefícios para poder manter os seus aluguéis. E tem muita gente mantendo na rua. Quando eu comecei, em 1999, não tinha pessoas com nível superior. Hoje tem pessoas com nível superior. Então, são reflexões que a gente vai ter que ter no como o sistema é falho. Então, o recado final é assim, Liz, parabéns pela abertura, obrigado pela oportunidade, obrigado a todo mundo que entrou aqui um pouquinho, porque eu acho que assim é muito importante, de coração, quando as pessoas fazem essa escuta mais qualificada. Hoje tem todo um propósito, Sexta-feira Santa, da manhã, sábado de aleluia, que venha muitas coisas boas para todo mundo, para todas as famílias de todo mundo que passou por aqui, que vai passar, e que vocês emanem amor. E a casa está sempre de portas abertas.
as meninas não são nenhum bicho de sete cabeças. Elas só são gente como a gente. Então, assim, se você quer doar alguma coisa, vai na casa. Se você quer conversar, vai na casa. Se você quer saber um pouco mais, dá uma olhadinha e você vai ver essas meninas. E pense, por trás de todas aquelas dores, existe uma pessoa que é muito guerreira. Porque nós estamos no país que é mais genocida, que está tendo um índice de feminicídio muito grande. Então, nós temos que mudar essa realidade. Então, o que eu peço hoje, enquanto Beto, enquanto casa, que nós fazemos essa grande conexão, a conexão do amor, a conexão do afeto, porque o afeto transcende. Vamos fazer o nosso coração pulsar na mesma intensidade. Então, independente do credo, cultura, religião, vamos se unir. Porque unidos a gente vai ter muito mais força para enfrentar todo esse cenário que a gente vive hoje. E aí uma coisa que eu fiquei muito feliz, eu tenho que falar, todos os colaboradores foram imunizados, tomaram a primeira dose, todas as meninas também Bom, tomaram a vacina. Então isso assim, eu agradeço graças o a Deus. poder público que fez essa conexão, porque de fato, para quem viveu sempre preso e ficado nesse processo de pandemia, então você sabe, os hormônios fizeram assim, né? E hoje elas estão Óbvio, óbvio. nesse processo de autocuidado. Então, eu acho que é isso. A vacina chegou até nós e que a vacina chegue para todo mundo. Porque é disso que a gente precisa. E vamos Claro. plantar amor. Alberto, quando eu resolvi te chamar para essa live, foi justamente para colocar um refletor maior nessa luz que a Casa Florescer já expande à comunidade, né? E eu gosto demais, admiro muito o seu trabalho, o trabalho de todos os voluntários e as pessoas envolvidas na Casa Florescer. E eu quero deixar aqui um recado para cada uma das meninas. Nós podemos ser diferentes, mas nós somos humanas, humanos e humanas. Então, sendo assim, é como você diz, através da luz de cada uma, nós vamos clarear esse mundo, não é? Sim, sabe uma coisa que é super importante falar? Já que essa luz aqui, eu acho que ela vai energizando a gente, sim. Que a gente tem que se energizar. A gente fica tão perturbado em muitos momentos. A gente fala, não, Claro, claro. deixa eu equilibrar aqui minha cabeça. E aí uma coisa que eu sempre trabalho com elas, que eu acabei de ver aqui com a Cade Poli, respeitar a história. Respeitar a história, que muitas tiraram a peruca, muitas apanharam, muitas sofreram N percalços. Então, que elas respeitem essa história. Mesmo a de 18 anos, que está bonitinha, respeite as histórias das suas antecessoras, porque essa história tem que ser contada o tempo todo. Então, o que eu digo, respeitem as grandes artistas da noite, respeitem as pessoas que vivem desse tipo de trabalho, mas principal, respeitem você, porque o que eu falo para elas, a história da casa, a história do processo de mulheres travestis, transexuais em situação de rua, começou lá atrás. E com certeza elas vão dar continuidade, porque é uma história que está sendo marcada através dessa narrativa em primeira pessoa que são elas. Então pode deixar que elas viram, elas estão aí, elas estão vendo e elas vão assistir depois também, quem não acessou. Mas muito obrigado, Liz, que você continue com essa luz Eu que agradeço. e muita Eu que força para o seu agradeço. Eu que trabalho. agradeço. Foi Muito incrível. obrigada. Obrigado, boa E eu noite, quero, gente. eu quero, eu quero na primeira oportunidade, passando toda essa situação e conhecer. Eu já prometi isso a você há muito tempo, mas eu realmente quero. Muito obrigado a todos que estiveram aqui e que ainda verão essa live. Alberto, mais uma vez, um beijo no seu coração. Um beijo Beijo, no meu anjo. coração de cada pessoa envolvida nesse trabalho magnífico. Muito obrigada. Uma boa Obrigado, noite a eu. todos. Feliz Páscoa. E Páscoa é renovação. Só isso. Beijo.